Olá para você que nos acompanha, sejam muito bem-vindos a esse tempo de comunhão e contato com Deus que nos uniu através do seu amor. Quero começar o programa de hoje pedindo que o Espírito de Deus, que vive em todos nós, se manifeste em cada momento desse programa de hoje, para que a minha boca e a de quem aqui falar seja apenas uma caixa de som do céu, para que você ouça a voz que vem do trono de Deus para a sua vida. Você sabe a diferença entre fidelidade e lealdade? Sabia que alguém pode ser fiel, mas não ser leal? Pois é, num relacionamento, por exemplo, quem está ao seu lado pode estar, como dizem popularmente, olhando o cardápio ao seu redor, ver o que lhe agradaria degustar, mas não pedir nada. Essa pessoa não está sendo infiel a você, mas não está sendo leal também. Percebe a diferença? Numa amizade, por exemplo, um amigo leal é aquele que verdadeiramente intercede por ti quando você não está presente. É aquela pessoa que respeita alguém que te fez mal, mas não se assenta com ela para conversar. O nosso Deus é um Deus fiel e leal, mesmo quando nós não somos nem fiel nem leal a Ele. Em Lamentações, no capítulo 3, versículos 22 e 23, diz: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade se renovam todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Como é bom experimentar a fidelidade de Deus a cada manhã. Quando alguma resposta do céu chega à nossa vida e a gente sabe que aquele é um sinal de Deus, nós temos a certeza também de que quando Ele está em silêncio, Ele continua sendo fiel e leal. Nós já falamos aqui que o tempo de Deus é diferente do nosso. Já tivemos tantos testemunhos de graças alcançadas depois de longos períodos de espera. Graças de pessoas como você que está nos assistindo nesse momento. Fique na posição. Hoje eu quero te dizer que quando eu digo assim, fique na posição, é porque tem graça declarada para a sua vida, mas que você precisa estar em santidade para receber a bênção. Existe uma luta espiritual e quando a gente desliza, sabendo que estamos errando, Deus é misericordioso para perdoar, mas também estamos dando legalidade para o inimigo e nessa hora estamos atrasando nossa resposta. Você sabia disso? Olha só, em Daniel capítulo 10, versículo 2 diz: naquela ocasião, fiquei de luto por 3 semanas. Durante aquele tempo, não comi nenhuma comida gostosa, nem carne, nem vinho e nem penteei o cabelo. Ou seja, Daniel fez um jejum severo por 21 dias. Mas mais para frente, no versículo 11, diz assim: e o anjo me disse, Daniel, Deus o ama muito e me mandou falar com você. Fique de pé e preste atenção no que eu vou te dizer. E aí, a partir do versículo 12, o anjo diz: não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele a fim de ganhar sabedoria. Eu vim em resposta à sua oração. O anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias. Mas Miguel, um dos anjos-chefes, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia. Agora, eu vim explicar a você o que vai acontecer com o seu povo, pois essa visão é a respeito de coisas futuras. Agora que você está me ouvindo, presta atenção. Isso é o segredo do céu. Peça sabedoria para entender esse mistério. Você acha que o anjo-chefe desceu para ajudar o outro anjo numa luta, numa batalha para entregar resposta a Daniel? E ele lutou contra quem? Lutou contra o quê? Contra quem? Você acha que esse príncipe da Pérsia que diz na Bíblia é aquele ator de Hollywood que fez aquele filme? Meu povo, quando Jesus fala que o nosso inimigo não é de carne e osso, é isso que ele está explicando. Deus ouviu a oração de Daniel no primeiro dia, mas a resposta só foi dada 20 dias depois. E isso porque Daniel ficou na posição. Daniel continuou em oração. Daniel confiou e houve uma batalha espiritual.
Se Daniel tivesse desistido, não teria a resposta, nem a bênção, nem nada. O inimigo quer que você desista, que você acredite que Deus não vai te responder. Ele manda aquela pessoa soprar no seu ouvido. Isso não é da vontade de Deus. E eu te digo hoje, tem resposta do céu para você e para a sua vida. Fique na posição, pois tem anjos em batalha para entregar essa bênção para você, algo que você tem pedido há tanto tempo. E eu já disse hoje, como ouvimos graças alcançadas de pessoas que esperaram como Abraão esperou por Isaac, por exemplo, Deus manda eu te falar, você também vai dar testemunho, porque a partir de hoje você tem sabedoria para entender que a sua luta não é contra a sua vizinha, contra seu cunhado, contra a sua sogra ou contra a sua família. Não. Ore, reze com fé, pois a sua luta é contra algo que você não vê. Deus é leal, Deus é fiel e mais do que isso, Deus ama presentear você. Ele ama atender a sua oração. O deleite de Deus em te ver feliz é tão grande que Ele não poupou nem o seu próprio filho por ti. Acredite, vai dar certo. A porta é aberta para quem bate. Se precisar de ajuda, peça a um padre da sua confiança, aquele pastor, aquela pastora que você gosta de ouvir. Ou simplesmente, olhe para o céu. É de lá que vem o seu e o meu socorro. Vamos seguir juntos, vamos seguir em frente. Vai deixando logo o seu like, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que se passa aqui no nosso canal do GC+. Compartilhe o nosso programa para que vidas sejam edificadas. Alguém, como você, pode estar precisando de ouvir essa palavra de hoje. E no programa de hoje, teremos uma entrevista com o padre Ivan de Souza, que vai nos explicar o significado da Santa Missa. Mas, padre Leandro, e a missa tem significado? Tem sim, e não são poucos, são muitos. Fique com a gente que eu vou te explicar tudo daqui a pouquinho. E hoje, temos um testemunho muito especial. Eu vou contar para você um pouquinho da minha trajetória de vida e também da minha vocação. E claro, palavra de Deus para a sua vida. Vem conosco, porque o Mais Fé começa agora. O Brasil, infelizmente, ultrapassou a marca de 500 mil mortos por Covid-19. E isso sem contar tantos outros milhões que tiveram a doença, passaram por complicações e até ficaram com sequelas. Por isso, quem venceu o coronavírus começou a dar ainda mais valor à vida. Um dos sobreviventes resolveu escrever um livro sobre os seus dias em que ficou internado, um relato de um vencedor. O nosso repórter Elmar Lima pôde conhecer este autor pessoalmente e nós vamos acompanhar agora essa matéria. O folhear de um livro traz lembranças que são um misto de emoções. Uma história, para ser contada, precisa ser vivida. E foi isso que aconteceu com Leonardo, que começou a sentir os primeiros sintomas da Covid-19 enquanto trabalhava. Eu senti que a minha respiração estava quente, estava alterada. E isso foi me causando uma estranheza. E 2 dias depois eu comecei a sentir um mal-estar e isso me forçou a usar mais ainda a máscara dentro de casa. Entre o aparecimento dos primeiros sintomas e a internação foi tudo muito rápido. Logo o professor se viu sozinho num hospital. Era preciso cuidar de si para voltar a cuidar da família. A ida ao leito ela foi preocupante porque a gente sabe que cada pessoa responde diferente, né? E eu não tinha noção de como é que eu estava, o que é que eu estava sentindo ou o que eu ia sentir mais. Eu não tinha noção de nada, eu não tenho histórico de internação, né? O Leonardo ainda não sabia, mas aquela internação no Hospital São José mudaria a vida dele para melhor. Mas antes, ele passou por momentos bem difíceis. Viu colegas de leitos morrerem, ficou longe da esposa e das filhas, mesmo sabendo que elas também estavam com Covid-19. A família também sentiu bastante. Nunca ficamos muito tempo separados e aí nesse momento separados por um adoecimento, né? Então para mim foi muito difícil, né? Chegar em casa, falar para as filhas que ele ia precisar ficar internado.
tédio de um leito de hospital vem sendo uma doença perigosa e sem absolutamente nada para fazer, surgiu a ideia: escrever um livro. Eu percebi que estava sem fazer nada, né? Eu passava mais tempo acordado do que dormindo e eu gostaria talvez de ler mais ou ouvir uma música, então assim, coisas que no hospital não pode fazer, né? Então eu pensei em escrever algo que pudesse ser uma referência e também assim estimular as pessoas a, se pudesse no hospital, ter alguma coisa para ler ou alguma outra atividade. Então logo Leonardo recebeu alta e cruzou aquela porta do Hospital São José, ele começou a escrever o que viria a ser este livro, O Leito 61, que é um relato dos 20 dias que ele passou internado aqui. É um relato de vitória, de vida e de muita gratidão. Em 17 capítulos, o professor relata as experiências vividas entre os dias 6 e 26 de março deste ano, dentro de um leito Covid de um hospital. Leonardo escolheu 2 grandes momentos da obra. O primeiro foi o reencontro com a esposa, 10 dias após a internação. Ai, foi mágico, realmente. Acho que foi tão mágico quanto quando a gente se viu pela primeira vez, antes de nos casarmos, assim. Muita gratidão, fiquei muito feliz. O segundo foi o anjo que ele mesmo diz que encontrou no hospital. A fisioterapeuta Ivone Lima, que fez o tratamento dele com o capacete Elmo. Enquanto ele falava da Ivone, ela chegou. Um momento muito emocionante. Está sendo importante lhe rever, porque assim, tudo que eu passei só foi graças à elmoterapia e quem colocou o elmo em mim foi a senhora. Então, muito obrigado. A minha família também agradece a senhora. É gratificante, né? Porque não é um reconhecimento só meu, é um reconhecimento do nosso grupo da fisioterapia, né? Que a gente vem trabalhando em conjunto e conseguiu reverter uma coisa tão significativa para ele, né? Através da hemoterapia, como ele relatou. Além dos livros para a equipe médica, o Leonardo e a família levaram um banner de agradecimento a todos do Hospital São José. O cartaz agora faz parte de uma das alas da unidade hospitalar. Talvez você seja um grande vencedor e tenha um relato para fazer e testemunhar por onde você está. Deus te faz hoje um vencedor. Agora vamos começar a falar sobre Santa Missa. Qual é a importância de celebrar e viver bem os sagrados mistérios vividos na missa? Ir à missa pode ser considerada uma obrigação no sentido de que a missa é um ato que todo cristão católico que queira fazer parte da comunidade de Jesus tenha que vivenciar. Infelizmente, alguns podem acabar ligando o piloto automático e perdem a oportunidade de vivenciar o calor e os mistérios da missa. Para nos ajudar a entender as experiências vividas nesse ambiente celestial aqui na Terra, eu vou receber agora de forma virtual o Padre Ivan Souza. Olá, Padre, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso Mais Fé. Bom dia para você, bom dia também a todos que nos acompanham neste momento. Que bom estamos juntos e nesse momento de muita fé, de muita esperança. Obrigado, Padre. A gente está falando agora no nosso Mais Fé de hoje sobre a Santa Missa, né? Muitas pessoas vivenciam o mistério, vivenciam a celebração litúrgica, mas não têm um entendimento sobre o que é a Santa Missa. Dentro dela nós temos vários ritos, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é a Santa Missa, a diferença entre a liturgia da palavra, a liturgia eucarística, para quem nos acompanha nesse momento. É importante quando nós nos colocamos diante de Deus e que nós temos compromissos. Você é uma pessoa de fé, você é uma pessoa que recebeu o Santo Batismo, portanto, você também tem compromissos, obrigações. Quando nós falamos da Santa Missa, é a celebração por excelência para a vida de todos os nós que somos cristãos. Então, é a celebração central da nossa vida. O que é a Santa Missa? É a celebração da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, quando nós nos preparamos para ir à Santa Missa, então Deus já nos convidou. E nós vamos celebrar? Vamos. Um é o presidente.
os demais todos celebram. Então, é uma comunidade celebrante que se une pela paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, é o sacrifício da cruz de Cristo pela nossa salvação. É a nossa redenção ali, né? Onde nós somos redimidos pela graça de Deus. Então, celebrar a Eucaristia é celebrar toda a nossa caminhada de fé a partir dessa centralidade do mistério pascal. O que é o mistério pascal? É o Cristo que passa pela paixão, morte e ressurreição. Então, todos nós somos chamados. Longe de nós, eu vou à missa porque eu sou obrigado. Não, mas que tenhamos esta consciência de que é um compromisso nosso. É um compromisso batismal. É um compromisso de fé. E tenhamos a consciência que o domingo é o dia do Senhor por excelência. E por isso nós cristãos temos uma missão toda especial no domingo. Interessante trocar a palavra obrigatoriedade por missão, né? Missão de todos nós viver o sacrifício, a paixão, morte e a ressurreição. Padre, uma pergunta agora, indo lá para a história da igreja, que muita gente faz para a gente que é padre. A missa sempre foi assim? Esse ritual de hoje sempre foi assim? Sempre existiu os ritos iniciais, a liturgia da palavra? Ou existiu um outro formato para a missa que hoje nós celebramos? É muito bom lembrar que na igreja primitiva, no início da igreja, as celebrações aconteciam nas casas. E é interessante, quando você vai lá para o livro dos Atos dos Apóstolos, então nós também vamos perceber. Por isso que vai dizer que os cristãos eram perseverantes nas reuniões, nas orações, na fração do pão, na partilha. Então, como começam as celebrações? Nas casas. Não tinha as grandes igrejas, os grandes santuários. Então, começa tudo nas casas. E por isso havia toda essa comunicação e todo esse compromisso de fé entre eles, onde eles eram assíduos. Não é como nós hoje, que não somos assíduos à Santa Missa. Partilhavam. Não é como nós hoje, que é uma luta para que a gente aprenda a partilhar, a ser solidário como cristão. Não é? Mas que eles permaneciam ali fiéis e, por isso, eles davam até a vida, porque se envolviam nestas celebrações, nestes compromissos e na fé em Jesus Cristo. Era chamado até o povo do caminho, porque era um povo que fazia uma caminhada, era um povo que celebrava, é um povo celebrante. O povo de Deus sempre celebrou. E os primeiros cristãos, nós vamos compreender por excelência, nas pequenas comunidades eclesiais, que nós a chamamos hoje, pelas diretrizes gerais da Igreja no Brasil, de comunidades eclesiais missionárias. São comunidades que estão aí e que se reúnem para celebrar a Eucaristia, a palavra, os sacramentos, os momentos de fé, porque é importante centrar na Eucaristia, mas lembrar também que nos demais sacramentos nós devemos participar e devemos celebrar com a mesma seriedade da Eucaristia. Você vai à celebração do matrimônio, do casamento. Então, não é um desfile de moda, não é o momento da gente aparecer, não. É o momento de celebrar o matrimônio, quer dizer, duas pessoas que se colocam diante de Deus pedindo a bênção de Deus. Então, a mesma postura, a mesma espiritualidade, o mesmo desejo de transmitir, né, que esse nosso ritual, esses nossos gestos cheguem até Deus e que as pessoas sintam também esta espiritualidade e saiam dali transformados, mudados. A gente sabe que a Eucaristia é o ápice da nossa fé, da missa, é um dos momentos mais importantes é a Eucaristia.
Uma pergunta que às vezes a gente recebe muito é a Santa Missa é a ceia eucarística, é a Santa Ceia? A Eucaristia em si é a celebração da Santa Ceia que Jesus celebrou com seus discípulos? Toda a celebração tem duas coisas, né? É a glorificação de Deus e a salvação da humanidade. A salvação das pessoas, dos homens e das mulheres que participam. Então, a própria liturgia, né, tem um documento chamado Sacrosanto Concílio, ou Sagrada Liturgia, que é do Vaticano II, e que ele vai nos dar essa graça de uma grande reflexão. A missa, a Eucaristia, é a celebração do plano de Deus para nos salvar, onde há a glorificação a Deus e a salvação da humanidade. Então, estes nomes, eles vão chegando por conta dos significados que nós encontramos. Quando você busca a palavra Eucaristia, seja no grego, no hebraico, não é? Então você vai entender como um grande louvor, uma grande ação de graças. E tem um momento de ação de graças? Não. Toda a Eucaristia é uma ação de graças. É um louvor ao Pai. Isto não quer dizer que não vamos estar com os pés no chão, na realidade que nós pisamos, porque também é uma busca de dar uma resposta nossa, da humanidade a Deus. É um Deus que fala e a humanidade responde. E a partir de Jesus nós vamos compreender todos esses momentos da ceia, como a Bíblia fala na ceia, não é? E para nós, Eucaristia. Para nós, louvor, ação de graças. É bênçãos para nós. Então, é importante que esses nomes, eles tenham seus significados. Mas, no fundo, todos nos traduzem. É o ato de redenção do Filho de Deus pela salvação da humanidade. A Eucaristia será sempre este momento especial de salvação. Se você perguntasse agora, e você sabe muito bem disso, quantas celebrações eucaristas acontecem neste momento, no mundo inteiro? Então, são diversas. Então, é o nome de Deus que está sendo glorificado e a humanidade que é chamada e que é convidada a caminhar com Jesus na busca da salvação. Até porque a nossa vida aqui é apenas uma passagem. O que nos espera de São Paulo é a plenitude, é a graça de Deus, que a nossa pobre cabeça, o nosso pobre raciocínio não consegue vislumbrar, não é? Quase nada de tudo isso. Então, somos chamados a celebrar a Eucaristia. É comum a gente dizer, vamos à missa, né? E você não é dessa época, mas quando a missa era em latim, na década de 60, então o padre dizia, ite missa est, ou seja, a missa terminou, começou a nossa missão. Então a celebração eucarística, a Santa Ceia, a Santa Missa é um ato também de compromisso para todos nós. Por isso, a Eucaristia, a missa, não é? Esse ato de louvor ao Pai, mas também de compromisso, de missão, de responsabilidade de cada um de nós. Eu não posso ir para a missa e voltar da mesma forma. Eu escutei a palavra, eu participei com os irmãos, não é? Eu vivenciei algo que não é tão comum na minha vida. Não é? Então, é importante, quando as pessoas vão à celebração, que elas rezam. Por isso que ela deve chegar uma meia hora antes. Não podemos chegar no último minuto para começar a missa. Não. E graças a Deus, as missas têm os seus horários e muitos lugares começam no horário certo. Então é bom a gente chegar antes, meia hora, conversar, e todos os dias sempre pede, olha, chega mais cedo, reza um pouco, entre em contato com aquela preparação que as comunidades fazem para que a gente possa bem celebrar a missa, a Santa Eucaristia.
esse momento que é de total louvor ao Pai pela salvação dos homens. É a história de Deus na caminhada, na cultura, nessa busca de nos santificar. Deixa eu fazer uma pergunta agora para o senhor, que eu acho que é o questionamento de muitas Tranquilo. pessoas. Logo após a reflexão, a liturgia da palavra se encerra com a homilia. E a homilia é o momento onde o padre, por inspiração do Espírito Santo, vai refletir e trazer à luz da fé aquilo que a palavra deseja falar ao nosso coração. Nós sabemos que alguns irmãos padres usam o púlpito para falar de assuntos que não tem na liturgia naquele momento. Usam para desabafar, para poder colocar suas opiniões particulares e acabam tirando as pessoas ali daquele foco de viver essa experiência que o senhor acabou de nos trazer com muita maestria, que é viver a experiência com Deus, com a misericórdia de Deus através da Eucaristia. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente esse entendimento do que seria essa homilia, essa reflexão, qual é a função do padre diante desse momento perante a Assembleia que ali o espera. É importante lembrar que esse momento da reflexão, esse momento da homilia, ele é todo especial, porque é a interpretação de uma profecia, ou a explicação de um texto bíblico. Então, você toma ali o texto bíblico e você vai dar aquela interpretação. Então, é bom nós lembrarmos que a Bíblia, não é? A Bíblia que você tem aí não é um livro de sabedoria humana, mas de inspiração divina. E por ser de inspiração divina, então nós somos chamados a caminhar nessa linha de acordo com a vontade de Deus. Não, a liturgia não é minha. Eu não faço aí a homilia ao meu bel prazer. Não. Tem normas, tem orientações da Santa Liturgia. A própria Igreja nos orienta. Hoje o Papa Francisco tem pedido muito para que nós, sobretudo padres, religiosos, religiosas, bispos, busquem esse conhecimento maior da homilia para fazer o melhor. Então, se você busca, você vai também entender melhor. Jesus tinha encerrado a sua missão na Terra. E quando ele encerra a missão na Terra, ele também nos entrega. Isto é meu corpo, tomai, comei. Isto é meu sangue, tomai e bebei. Então, ele havia ensinado particularmente aos seus discípulos. E no final ele diz: fazer isto em memória de mim. Então, eu não posso fazer uma homilia ao meu bel prazer. Ora, nós vimos, por exemplo, o texto do domingo passado, que era o texto da tempestade, né? Aquela tempestade lá no alto mar, e que vai trazer para nós uma grande reflexão. Ora, nós vamos interpretar tudo isso, não é? A partir daquele evangelho que nós ouvimos, que nós vimos, que era a tempestade no mar, lembrando que Deus vivencia para nós e que Deus nos traz essa graça, né? O evangelho vai nos colocar, que era o capítulo 5 de Mateus, né? De 21 a 43, né? Então, é interessante falar desse evangelho, esse capítulo 5, e o versículo 21 em diante, até o 43. Mas é interessante lembrar e colocar a comunidade em clima de oração. O que é a tempestade de hoje? Não é? Como foi a tempestade lá no tempo de Jesus? Quais eram as tempestades que a igreja passava naquela época? A comunidade. E hoje, quais são as nossas tempestades? Né? A pandemia, ou as várias pandemias, a falta de convívio familiar, a falta de fé, de esperança, de oração, de partilha, de seriedade nas coisas. Então, nós temos algumas tempestades. Agora, na homilia, você pode pedir a Deus, com a comunidade, para rezar. Por exemplo, terminou a missa que eu deixei uma oração. Durante a semana, por gentileza, rezem. Senhor, dai-nos a graça, a sabedoria e o discernimento
para que possamos superar todas as tempestades da vida, da nossa vida. Rezem por vocês, rezem pelas famílias, rezem pelos outros. Por quê? Porque a nossa vida é cheia de altos e baixos. Todos nós, eu, você, os que nos acompanham agora, cada um tem gente que está muito tranquilo, mas tem gente que está preocupado. Tem gente que está sofrido. Né? Tem gente que está feliz e superou o Covid. Mas tem gente lutando para encontrar uma vaga na enfermaria, na UTI, etc. Então, como igreja, nós caminhamos ao mesmo tempo confiando na graça de Deus. Né? Por isso que a homilia deve dar esse tom em que a comunidade cresce. Senhor, dai-nos a graça, dai-nos a tua sabedoria, o teu discernimento, para que possamos superar todas as tempestades da vida, porque nós vamos encontrá-las sempre, essas tempestades. E a igreja também passa por esses desafios, como a família, como eu, você, no trabalho, na igreja. Né? A gente vai pedir para tirar todas as tempestades? Não, porque elas virão. Mas a graça, a sabedoria e o discernimento, para que com a graça de Deus possamos superá-las. Padre, eu fico muito feliz com a sua participação e mais ainda daquilo que o senhor citou para a gente, do documento da Igreja, Sacrosanto Concílio. É bacana a gente citar que a igreja ela tem uma riqueza de ensinamentos por trás, né? Não é só aquela coisa aparente. Nós temos escritos, temos magistério, temos a Sagrada Escritura, que nos rege, nos conduz e nos alimenta. Obrigado pela sua participação, eu fico muito feliz de ter tido essa aula com o senhor aqui nessa manhã. E eu queria pedir agora que o senhor deixasse uma mensagem para quem nos acompanha aqui no Mais Fé. Sou eu que também agradeço a vocês e queria muito agradecer, parabenizar pelo seu trabalho, por esse programa, por toda a equipe que está aí, não é? Porque a gente sabe que é muito importante, né? Todos os dias professar a fé. No mundo tão desigual, tão sofrido e com tantas pandemias, que não é só do Covid-19, então é preciso ter fé, e muita fé. Senhor, nós cremos, mas aumentai a nossa fé. Então, busque a fé, busque viver a fé. Não deixe de participar do sacramento da Eucaristia. Se não puder ir presencial, veja a sua participação, acompanhe online. Hoje a gente tem uma facilidade de transmitir, de colocar, né? E se você não gosta do estilo, tem vários estilos, não só na TV, nos rádios, etc. Não é? Todos os dias nós temos aqui à tarde, às 3h30, a leitura orante da Bíblia, para a gente poder se preparar o Evangelho da Missa. Não é? E depois tem a oração do Santo Terço Mariano. E aí, em seguida, a Santa Missa. Então, não deixe de crescer na fé. Busque. Quem procura, acha, diz o Santo Evangelho. E que o Senhor nos abençoe e que possamos ser também um exemplo de participação na Santa Eucaristia. Amém, Padre. Muito obrigado. Bom domingo para o senhor. Obrigado. Igualmente. E para você que acompanha nesse momento, o documento que o Padre acabou de citar chama Sacrosanto Concílio. É algo muito interessante que a gente pode aprender um pouco mais sobre a Santa Igreja e você que está em casa pode também aprender um pouco mais. Bem, a gente continua agora aqui falando com você que aqui no Mais Fé nós não levantamos placa de igreja, não defendemos nenhuma denominação religiosa como correta. Já demos voz a tantos padres como também a pastores. O importante, como o padre acabou de dizer, é buscar a Deus. Uma amiga me deu um exemplo sobre servir ao Senhor certa vez que marcou o meu entendimento. Eu vou compartilhar com vocês essa reflexão. Uma dona de casa precisava arrumar a sua casa e contratou uma secretária, uma diarista. Quando a mulher chegou e ia iniciar o serviço, a dona da casa pediu: quero que você varra o chão, depois passe o pano, arrume os livros na prateleira e guarde a louça no armário da cozinha. A dona da casa foi trabalhar. À noite, quando chegou, percebeu que a secretária não seguiu suas orientações. Ela não passou o pano, ela passou o pano, mas não varreu o chão, na verdade. Guardou os livros no armário da cozinha e a louça na prateleira. A sua casa estava arrumada, sem dúvidas, mas não do jeito que ela queria.
Como é que você ia se sentir se acontecesse isso com você? Assim também é servir a Deus. Ele deixou um manual de como agradá-lo. Hoje, muitas pessoas querem que Deus se adeque às suas vontades. E é preciso ter cuidado, pois a porta continua estreita. Ela não passou por reformas. Somos nós quem temos que nos adequar às vontades de Deus, não o contrário. E mais, Deus ainda não nomeou nenhum subgerente do céu. Ainda não temos nenhum assessor oficial do oleiro. Todos somos servos de Jesus na terra. O grande homem de Deus sempre será apenas nosso Senhor Jesus Cristo. Graça alcançada é graça testemunhada e hoje nós temos um pouquinho diferente esse nosso quadro aqui no Mais Fé. Isso porque eu vou falar um pouquinho de mim. Você que me acompanha há tanto tempo, que encontrou Jesus através do meu trabalho, vai saber um pouco mais sobre a minha vocação, a minha trajetória de vida. Eu quero começar contando para você como é que começou a minha vocação. Às vezes a gente vê o padre pronto ali, celebrando, e não olha para trás. Eu costumo dizer para as pessoas que atrás do padre existe um ser humano, que sofre, que sente, que luta, que chora, como você aí do outro lado. Minha vocação começou no ano de 1994, quando eu tinha 10 anos de idade. Eu fui para uma missa, como nós falamos hoje nesse momento aqui. Na missa que eu estava lá, naquele momento, era o crisma dos meus irmãos. E no momento da missa, o padre me chamou e disse assim, fique aqui no altar comigo, segurando o báculo, que é o cajado do bispo, e a mitra. Eu disse, de jeito nenhum, depois ele me leva embora com ele. Naquela brincadeira, eu fiquei com medo. Passados dias, eu pedi para entrar na catequese, com 10 anos de idade. E aí eu fui sozinho, caminhando, e na igreja que eu fazia catequese, na minha paróquia de origem, tinha um seminário, onde ficavam os futuros padres. Terminou a catequese um dia e eu fui lá atrás ver esses padres jogando futebol de areia. Minas Gerais não tem praia, mas tem futebol de areia lá improvisado. Naquele momento eu comecei a brincar com os seminaristas e um deles disse, por que você não vem morar aqui com a gente? Eu nunca mais voltei, nem para a catequese, nem para a igreja, com medo de ficar ali para sempre. Só que ali já existia um chamado de Deus para a minha vida, mas eu não estava aberto a ouvir, a entender e a acolher esse chamado. Passado um ano, mais ou menos, eu retornei para a catequese e decidi começar a viver um outro momento com Deus. Sozinho, eu fui para o coralzinho infantil que cantava na missa das crianças. E ali eu comecei, a todos os domingos, era o mais cedo possível, eu já estava lá pronto, era o primeiro a chegar para cantar a missa das crianças, para viver aquele momento fantástico que era me sentir importante diante da misericórdia de Deus. Entrei para o grupo de jovens mais tarde e aí comecei uma caminhada de fé, de experiência com Deus. Eu posso dizer que eu vivi tudo o que eu queria viver. Então viveu tudo aquilo que a gente acha que o mundo oferece. Não. Eu respondi às minhas questões pessoais. Eu me formei, eu trabalhei, eu estudei, eu entrei num emprego com 18 anos, menino, jovem, e saí um profissional com pós-graduação. Tive a oportunidade de trabalhar, tive a oportunidade de me relacionar, de viver amores, paixões. Tive a oportunidade de experimentar o mais alto grau do mundo profissional. Mas sempre vinha no meu coração uma dúvida, algo não me preenche, o vazio continua sendo. E aí eu digo para você de todo o meu coração, no ano de 2008 eu fui para um acampamento na comunidade Canção Nova em Cachoeira Paulista. E lá naquele momento foi questionado assim, cadê os homens que estão aqui solteiros? Fiquem de pé. Eu tinha acabado de chegar, eu não estava prestando atenção em nada do que estava acontecendo. Aí mandaram eu ficar de pé, eu fiquei, e aí a pessoa lá na frente no palco disse, você que ficou de pé, e olhou para mim. Eu disse, no meio de quase 100 mil pessoas, eu estava bem na frente, Deus te chama para algo maior do que você pensa. Na hora eu sentei e falei, não vem com essa besteira de Deus me chama não. Às vezes a gente usa a nossa humanidade para responder à divindade de Deus. O amor de Deus, ele sobressai a nossa miséria. E aquilo ali ficou no meu coração, aquela dúvida, aquela incerteza. E ali eu comecei um acompanhamento vocacional com um padre, lá na minha terra, em Araxá, Minas Gerais. Comecei o acompanhamento vocacional. Só que eu preciso dizer para você, nesse momento, no ano de 2008, eu já estava graduado em administração de empresas, terminando uma pós-graduação em gestão de pessoas, já estava em sala de aula, dando aula como professor no curso técnico numa outra empresa.
Então eu já tinha 2 empregos, uma vida formada e de repente pensava em vocação, em ser padre. Naquele momento eu comecei a trilhar esse caminho, fui para a comunidade Canção Nova, queria ser membro da Canção Nova. Durante o caminhar eu comecei a assistir um filme do Padre Pio, São Padre Pio. E durante o filme ele diz um testemunho dele: Senhor, eu quero estar onde o Senhor precisa que eu esteja e não onde eu quero estar. E no ano de 2009, quando eu vi esse filme, eu decidi deixar a comunidade Canção Nova. Faltavam 3 meses para eu ingressar na comunidade. Eu deixei, porque eu não queria ser um rostinho bonito na TV, eu não queria aparecer, eu queria viver a minha vocação. Eu deixei. Mal sabia eu que eu estaria aqui onde eu estou hoje, 10 anos depois, 12 anos depois. Saí da comunidade Canção Nova, segui minha vida. Continuei a trabalhar, fui para uma outra faculdade, também ser professor universitário. Nesse caminho, conheci hoje a congregação que eu estou, o Instituto Nova Jerusalém, em Fortaleza, através de um irmão na minha cidade. Ele estava lá fazendo uma terapia e aí eu conheci na missa. Eu estava na missa, ele também estava, o padre nos apresentou e ali eu o conheci. Comecei a viver um novo namoro vocacional aqui em Fortaleza. Só que nesse mesmo dia que eu o conheci, eu fui convidado a trabalhar no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Então eu era professor universitário, professor do ensino técnico e oficial de justiça. Uma carreira profissional que muitas pessoas queriam ter. Eu tinha tudo aos olhos do mundo, mas ainda me faltava alguma coisa. Simplesmente comecei a viver o vocacional aqui em Fortaleza, conheci Fortaleza no ano de 2010 e eu me recordo que eu conheci o Pirambu, que muita gente tem medo, que muita gente tem receio. Mas ali me encantou a simplicidade das pessoas. E ali começou a minha vocação, o meu sim começou ali. Eu descobri que Deus me chamava. E aí eu recebi, no momento de oração, um texto bíblico que eu vou dividir com você nesse momento, que resume aquilo que eu sou, aquilo que eu busco ser, que diz assim, no profeta Isaías, no capítulo 46, no versículo 11. Chamo do Oriente uma ave de rapina, da terra distante o homem da minha escolha. Eu o disse e eu executarei, eu delineei e eu cumprirei. De uma terra longínqua trarei o homem dos meus desígnios. Olha de onde eu saí, olha onde eu vim parar. O que você está fazendo aqui em Fortaleza, tão longe, no Ceará? Não sei. Se você descobrir, não me conta, porque eu vivo a descoberta da minha vocação um dia após o outro. Às vezes, a descoberta de algo que a gente tanto quer saber, tira o sabor da experiência do dia seguinte. Eu vivo todos os dias a experiência do dia seguinte. Só tenho o hoje. O ontem já foi, o amanhã não existe. E eu comecei a viver um dia de cada vez. Foi então que eu decidi largar tudo para viver a pobreza, a obediência, a castidade dentro de um mosteiro pobre, simples, dentro da maior favela da América Latina há até anos atrás. Larguei tudo, renunciei ao cargo de professor no ensino técnico, depois de 5 anos de sala de aula, renunciei à universidade, renunciei ao Tribunal de Justiça, e no dia que eu saí, o meu chefe, então o juiz, olhou para mim e disse: o senhor é louco. Eu falei: mais louco foi quem morreu na cruz por mim. Eu acho que o que eu estou fazendo tem sentido, só não sei qual ainda, mas tem sentido. E aí então, em 2010, eu deixei tudo, novembro, no dia 14 de novembro de 2010, eu vim para Fortaleza. E ali eu comecei a minha história vocacional. Foram dias de solidão, de tristeza, de angústia. Não sabia nem o nome da rua que eu morava. Uma pessoa que recebia quase 10 mil reais por mês, em 2008, 2009, 2010, viver do nada, viver da providência do dia seguinte, saber que hoje você tem, amanhã você não tem, mas eu era feliz. E eu descobri que eu não era, eu descobri que eu sou feliz. Não sou padre por fuga, não sou padre por vocação, eu sou padre porque eu escolhi ser aquilo que Deus quer que eu seja. Nesses 10 programas que você acompanhou, nos 3 anos de rádio, nos 2 anos diário aqui no nosso Ceará no Ar, na minha vida toda aqui em Fortaleza, nesses quase 11 anos que eu faço esse ano, eu fui sempre a pessoa que você vê do outro lado. Buscando ser simples, buscando ser humano, buscando ser honesto. Eu nunca quis ser famoso, eu nunca quis ser nada além daquilo que Deus queria que eu fosse.
Eu sempre quis e quero ser eu. Por onde eu passo, eu paro, eu dou atenção, eu abraço, eu tiro foto. Mas uma coisa que eu peço todos os dias a Deus: não me deixe ser aquilo que os outros querem que eu seja. Eu quero ser normal, quero ser simples. Eu quero ser a sua presença por onde eu for. E hoje eu cheguei no ápice da minha vocação. Tem muito o que viver, tem muito o que descobrir, mas eu me abri à vontade de Deus. A promessa que me foi dada no ano de 2009, está aqui, fevereiro de 2009, escrita na minha Bíblia: de uma terra longínqua trarei o homem da minha escolha. Eis-me aqui, Senhor. Hoje, um padre. Ontem, um diácono. Anteontem, um irmão. Mas independente dos títulos, sempre serei o Leandro. Ser humano simples, honesto, verdadeiro, intenso naquilo que faz, naquilo que vive. Mas eu digo para você, não me arrependo de nada do que eu vivi, de nenhuma renúncia. Porque tudo que eu tenho hoje, o mundo não me dá. Porque eu tenho você do outro lado, eu tenho amigos aqui em Fortaleza, eu tenho família. Estar aqui nessa redação com essas pessoas, eu estou no Grupo Cidade há mais de 3 anos, levando a você o amor. E é o que eu sei fazer. Eu não falo de amor, eu vivo o amor. De nada adianta ter um discurso bonito e uma prática horrorosa. Uma coisa que eu abomino é a hipocrisia e a ingratidão. Por isso hoje eu rendo graças a Deus pela minha vocação, por eu poder ter esse instrumento, esse canal, essa forma de comunicação para chegar ao seu coração. A minha vocação representa a vitória de um Deus que morreu na cruz por mim, porque eu acredito todos os dias naquilo que diz Santo Agostinho: olhe para a cruz, você vale um Deus crucificado. Essa é a minha história, num momento muito rápido. Eu contei rapidamente um pouquinho daquilo que eu já vivi até agora, que eu renunciei. Não para você dizer, ai, coitadinho, ai, como ele é bonzinho. Não sou bonzinho, nem sou coitadinho. Eu sou simples, eu sou normal. Eu sou aquilo que Deus quer que eu seja. A grande diferença é essa. É que eu não me escondo atrás do meu sofrimento nem das minhas dores. Eu uso eles para chegar sempre mais a viver o amor e a misericórdia de Deus. Então hoje eu encerro esse nosso 10º programa dizendo para você: vale a pena ouvir a voz de Deus, vale a pena ser aquilo que Deus quer que você seja. Eu estou pronto? Estou não, porque eu me permito descobrir um dia de cada vez o que Deus quer de mim e o que Deus quer para mim. Para onde eu vou, o que eu vou ser, está entregue nas mãos de Deus. Como nós dissemos hoje no programa, Ele é o oleiro, eu sou apenas um vaso de barro. Quebro, Ele me refaz, quebra de novo, Ele me refaz. Que você leve para o seu coração essa lição. Não esteja pronto e não queira estar pronto. Só queira estar pronto quando você estiver no céu, junto de Deus. Se permita viver a desconstrução todas as manhãs, porque quem nos renova é a misericórdia de Deus. E eu finalizo esse nosso encontro antes da bênção final, dizendo para você uma certeza que eu trago no meu coração, que é uma das frases mais lindas da minha vida que eu aprendi, que é de Santa Madre Teresa de Calcutá. Me ame quando eu menos merecer, pois é quando eu mais preciso. Eu tenho certeza de que eu preciso todos os dias, porque o amor de Deus se renova para mim e para você. Por isso hoje, o momento de oração é esse. Que você faça na sua casa esse momento de oração. Olhe para a sua vida, olhe para a sua história. Vale a pena lamentar? Vale a pena murmurar? Vale a pena deixar de ser aquilo que Deus quer que você seja para viver uma vida vazia? Um momento que passa e não volta mais? Melhor sozinho do que mal acompanhado. Melhor o silêncio do que uma palavra maldita. Escute a voz de Deus que fala no teu coração. Essa voz nunca cala, nunca cessa e nunca vai mentir para você. Que o amor de Deus alcance você, alcance o seu coração, que por essa bênção você se refaça diante do amor e da misericórdia de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que essa bênção alcance você, o seu coração, a sua vida e a sua vocação. Que esse amor de Deus, que me trouxe a essa terra longínqua, honre o teu coração, honre a tua vida, honre a tua história, para que nenhuma palavra do meu coração hoje, da minha boca, seja em vão, seja para reconstruir o teu coração. Que desça sobre vós, vossas famílias, vossas casas, sobre os seus sonhos e seus projetos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua companhia.
Um excelente e abençoado início de semana para você. Não se esquece, a gente se encontra nos GC+, a gente se encontra em cada Eucaristia, a gente se encontra onde houver amor. Porque onde há Deus, há amor, e eu e você, a partir de hoje, decidimos um pouco mais ser esse amor de Deus. Um excelente domingo para você e até a próxima, se Deus quiser. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus.